Os arqueólogos são constantemente abordados no cinema como verdadeiros caçadores de tesouros. O aventureiro que supera obstáculos ancestrais e os limites da imaginação humana. Mas na realidade, o trabalho de arqueologia é diferente do que é mostrado nas telonas. A arqueologia, para o público em geral, ela é vista de formas distintas, mas que envolvem muito mais o imaginário das pessoas. Esse imaginário remete, ora, a questões envolvendo aventuras, né? Um lado romântico do arqueólogo, enquanto essa pessoa que vai em busca de mistérios e tesouros, né? E o outro é exatamente linkado, muitas vezes, com objetos, determinados objetos que podem ser preciosos, como tesouros ou pirâmides, né? Aqueles vestígios monumentais que nós conhecemos. No entanto, a arqueologia está diferindo exatamente por isso, ou seja, na realidade são pequenas particularidades que nós observamos e estudamos no chamado registro arqueológico, e essas particularidades desses sítios nos remetem a conhecimentos muito específicos dessa sociedade, de como ela interagia não só com outros grupos, com o seu próprio processo social, histórico específico, mas também com o meio ambiente, né? De que forma que ela interagia com esse mundo, com essa região específica onde essa sociedade viveu, conviveu e realizou seus diferentes processos históricos aí. Okay, it's dead. Nobody move a muscle. Além disso, muitos confundem o trabalho do paleontólogo e do arqueólogo. As pessoas confundem a atividade da arqueologia, a ideia de pré-história, com a ideia do registro fóssil e também com dinossauros, né? Com a escavação, não dos dinossauros, mas a escavação de ossos, né? Que são remanescentes desses animais. No entanto, a arqueologia deve ser entendida sempre como o estudo das sociedades humanas e das suas diferentes relações. Então, obviamente, o arqueólogo também se preocupa com rochas que foram transformadas pelo homem, por animais que foram consumidos pelo homem, ou que conviveram com o homem. Mas aí que mora a grande diferença no caso dos dinossauros, né? Os dinossauros não conviveram com os homens, os dinossauros se extinguiram há 60 milhões de anos e o homem inicia sua jornada no planeta Terra por volta de 7 milhões de anos. Então nós temos uma diferença muito grande. E a paleontologia, ela é uma ciência muito mais geológica, propriamente dita, que vai estar preocupada então com os vestígios dos seres vivos no planeta Terra como um todo. Os arqueólogos com certeza não escavam dinossauros. No entanto, o objetivo da arqueologia é compreender os modos de vida e a história de diferentes povos, muitas vezes já desaparecidos. Ela busca também entender sua dinâmica cultural e interações com o meio ambiente. Uma das suas características principais remete à possibilidade de estudar grupos, ações, fazeres humanos através dos objetos que restaram ao longo do tempo. E isso é uma particularidade que também envolve inúmeras outras ciências. A arqueologia muitas vezes está integrada de forma interdisciplinar à história, à geografia, às ciências físicas e biológicas e também às ciências humanas de forma geral. Inclusive, os filmes da série Indiana Jones, uma das produções cinematográficas mais lembradas quando se fala em arqueologia, mostram atitudes do que um arqueólogo não pode fazer. O Indiana Jones é uma dessas figuras do cinema, né, que ao mesmo tempo que remete a essa coisa da aventura arqueológica, do descobrimento do passado, desses mistérios, por outro lado ele cria algumas distorções, né? Talvez os exemplos mais clássicos seja num dos filmes em que essa figura do Indiana Jones, ela vai atrás então de um ídolo, e esse ídolo tá disposto num templo, né? E ele vai lá e retira esse ídolo com o objetivo único e exclusivo de colocá-lo no museu, né? Ou seja, toda aquela estrutura
envolvida inclusive com a própria construção daquele templo e suas diferentes particularidades que estavam ali, são objeto da arqueologia e não exclusivamente um tipo de objeto específico, né, que tenha valor, por exemplo, como o caso de ídolos, né? Por outro lado, ele mesmo, ao retirar esse material dessa região, ele acaba implicando em uma ruptura da relação desse objeto com as próprias sociedades indígenas que estavam ali viventes, né? Então, hoje a gente sabe que a arqueologia se preocupa muito com esses detalhes das associações entre os objetos, que nos falam muito mais do que um objeto em si. Um outro elemento que eu lembro do filme e que é bem contrário ao tipo da atividade que o arqueólogo realiza, é quando em determinada situação ele tem que utilizar de ossos humanos para percorrer túneis, inclusive colocando fogo, né? Uma espécie de uma tocha. A gente sabe hoje em arqueologia que o estudo, por exemplo, de ossadas humanas nos remete a uma série de possibilidades de conhecimento relativas à demografia, à dieta, a doenças do passado, a características humanas específicas também. Então esse objeto jamais passaria então por esse tipo de degradação, né? Que com isso você acabaria você teria perdas, às vezes irreparáveis mesmo, na forma de extrair esse conhecimento desses materiais. Mas o que são esses sítios arqueológicos? Para você entender um pouco de sítio arqueológico, você tem que entender que existe uma série de vestígios que os arqueólogos trabalham, e esses vestígios, quando agrupados, eles nos dão várias ideias sobre como as pessoas o que as pessoas faziam, modos específicos das pessoas realizarem determinadas tarefas, modos de viver, de simbolizar o mundo, inclusive, né? Representações simbólicas, por exemplo, e os modos de conviver, ou seja, como que essas pessoas conviviam em sociedade, não só do ponto de vista de uma sociedade específica, mas da relação dela com outras pessoas. Esses vestígios que sobreviveram ao longo do tempo, muitos deles podem nos dar essa noção apenas quando eles estão agrupados, formando conjuntos numa determinada localidade, num determinado tempo. Ou seja, um local onde esses vestígios estão agrupados são considerados pelo arqueólogo como sítio arqueológico. Aqui mesmo, no litoral do Paraná, você poderá encontrar, por exemplo, um tipo peculiar de sítio arqueológico. São os famosos sambaquis. Os sítios arqueológicos com maior quantidade encontrados no litoral do Paraná são os sambaquis, né, que são montes de conchas acumulados por populações pescadoras-coletoras que viviam estritamente no litoral sul do Brasil. Né? Eles chegaram a habitar aqui por volta de 6.000 anos e se extinguiram por volta de 1.000 anos com a chegada dos povos ceramistas do interior. Esses povos ceramistas, que são os famosos tupis, que produzem formas complexas de cerâmicas com pinturas em vermelho, onde continham os sepultamentos humanos. Sítios arqueológicos não são necessariamente encontrados apenas em locais isolados pela natureza. Existem sítios que podem existir em pleno cenário urbano. Um exemplo é o próprio Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Você sabia que este espaço, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, pode ser considerado um sítio arqueológico? Um exemplo intrigante pode ser encontrado aqui, na frente do auditório do museu, onde era a capela do Colégio dos Jesuítas. Dados obtidos por GPR, o aparelho que faz leitura de anomalias no solo, conseguiu identificar uma possível área onde tem um sepultamento humano, uma prática recorrente em capelas no passado. Então, se nós escavarmos esse monumento, que hoje abriga o atual Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, a gente pode encontrar vestígios de garrafas, de louça, que podem falar um pouco dessa história de como os jesuítas fizeram esse colégio. E por que devemos preservar esses sítios arqueológicos? Qual é, afinal, a importância disso? Os sítios arqueológicos eles devem ser preservados porque retratam o patrimônio nacional, né? E é importante a preservação deles para a gente poder, de certa forma, lidar e compreender a diversidade das sociedades que viveram em todo o território nacional.
Além da preservação realizada nos próprios sítios, o arqueólogo tem também a preocupação de trabalhar com ações relacionadas à conservação e difusão do conhecimento a partir do cuidado de peças expostas em museus. Um dos aspectos relacionados à conservação de objetos arqueológicos está também nas formas de se utilizar da fruição desses materiais para as pessoas, né, para o público em geral. O arqueólogo costuma trabalhar além do campo das atividades de laboratório também nos museus. E são nos museus, nesses espaços, né, de comunicação, onde são feitas atividades de tal forma a proporcionar os conhecimentos, ou pelo menos uma parcela dos conhecimentos que são estudados para a população em geral. O cuidado e o respeito com o patrimônio histórico-cultural não é algo restrito ao trabalho de museus e dos arqueólogos, mas é também uma responsabilidade de todo cidadão. De certa forma, cada cidadão pode apoiar como um protetor, apoiando na preservação de sítios arqueológicos. Desde que a gente reconheça locais que carregam, que mantêm traços, registros materiais dessas sociedades do passado, a gente pode avisar ao IPHAN da existência desses locais e evitando também mexer nesses locais, retirar materiais, porque é importante que esses locais se mantenham da maneira que eles estão, porque somente pesquisadores, pessoas especializadas é que têm, de certa forma, a capacidade de retirar as informações da melhor forma possível para que capture as informações através desses materiais para daí sim transmitir para a sociedade. Todo o patrimônio histórico e arqueológico pertence à União e é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Destruir o patrimônio, bem como comercializá-lo, é crime. O papel de herói, neste caso, não fica relegado a caçadores de tesouros, mas sim a todo cidadão que pode ajudar denunciando essas práticas criminosas ao IPHAN.